Muito bom, isso aí, seja bem-vindo à nossa aula 3, rumo aos 21 quilômetros, isso mesmo. Lembrando que nós já temos aula 1, rumo aos 5 quilômetros, aula 2, rumo aos 10 quilômetros, já disponível para você aqui dentro. Então, só clicar lá, assistir os dois, para você ter aí um passo a passo do que foi falado anteriormente, até nós chegarmos aqui nesse momento. Por quê? Tenho certeza que muitas das informações que eu falei na aula 1 e na aula 2, elas complementam esse momento aqui agora da nossa aula 3. Isso mesmo. E aí, se você ainda não está dentro da nossa lista, entra nela antes de qualquer coisa para ficar por dentro aí de todas as informações super completas. Mas vamos lá ao que interessa? 21 quilômetros, é o seu objetivo esse? Não sabe como direcionar seu treinamento, não sabe como adequar a sua rotina de treinamento visando um volume desse aqui? E aí, eu tenho certeza que uma das suas dúvidas é: o que eu faço de longão, por exemplo, no final de semana, quando eu penso em 21 quilômetros? Quanto que eu tenho que rodar? Será que eu rodo os 21 quilômetros? Será que eu rodo menos? Será que eu rodo mais? Diferente de uma maratona, por exemplo, que ainda não estamos lá, não é o objetivo agora, mas quem treina para uma maratona, por exemplo, que são 42 quilômetros, o maior longo que a pessoa faz fica ali entre 32 e 34 quilômetros como o longo pico, aquele longo máximo para ir lá e correr os 42. Será que os 21 quilômetros nós estamos ali na mesma proporção do volume que você vai fazer para se preparar para os 21 quilômetros? Então, vem comigo que eu vou te mostrar aqui um passo a passo, uma aula resumida, bem direta ao ponto aí do que você precisa colocar em cada um dos dias de treinos da sua semana. Isso mesmo. Segunda-feira, sexta-feira. Eu sempre gosto de começar por esses dois dias, porque são dois dias que eu considero padrão, né, na questão de rodagem, dia do fortalecimento. Então eu sempre começo colocando aqui que a segunda-feira, deixa só o pincelzinho aqui acertar, aê, voltou. Segunda-feira, Mzinho de musculação ou um F de fortalecimento. Então vamos pensar que o fortalecimento, ele engloba qualquer coisa que você realize em relação a esse tema. Pode ser um pilates, pode ser um funcional, pode ser a musculação de fato usando aparelho na academia, qualquer coisa que te beneficie na questão de ganho de força, resistência muscular, tonificação muscular, tá aqui ó, fortalecimento. Mas segunda-feira, aquela semana que eu tô começando ainda, não querendo já dar porrada de cara, uma rodagem para preparar meu corpo para o que vem aí pela semana, tudo pela frente. Então eu coloco aqui uma rodagem de 50 minutos, uma rodagem de 50 minutos, rodagem confortável, tá? Então a gente coloca aqui uma rodagem em ritmo confortável. Opa! Abreviadinho aqui, mas rodagem confortável. É isso que eu quero na segunda-feira. Sexta-feira, mesma coisa. Mzinho ou F de fortalecimento, mais de 30 a 40 minutos de trote leve, tá? Trote leve. Por quê? Diferente da semana, que a gente está começando a semana, meu corpo está descansado, do domingo, que normalmente eu coloco um off, aqui eu preciso recuperar meu corpo da rotina que eu fiz aqui nesses 3 dias, para que ele consiga realizar um excelente treino aqui no sábado, que é o dia do seu longão, isso mesmo. Então, segunda-feira já está aqui esquematizada, sexta-feira já está aqui no cronograma, quarta-feira é o dia que eu intercalo o treino de tiro da terça e da quarta. Aqui, pensando já no volume de 21 quilômetros, eu coloco uma rodagem aqui de 1h a 1h10. Isso mesmo. Rodagem confortável entre 1h, 1h10. Para muita gente, pensando aqui na duração de tempo,
Se for um corredor mais rápido, vai ficar aqui entre 15 e 18 quilômetros. Para um corredor intermediário, vai ficar entre 12 e 14 quilômetros. É um volume bacana, né? Para você colocar bem no meio da semana, encarar isso como um médio longo, digamos. E aí, terça-feira e quinta-feira, o dia de tiro, que assim como foi falado na aula 1, na aula 2, segue a mesma dinâmica, a mesma ideia de distribuição, formatação dos treinos, aonde aqui eu coloco 15 minutos trote de aquecimento, 10 minutos trote de desaquecimento, quinta-feira a mesma coisa, 15 trote aquecimento, 10 trote desaquecimento. E aí entra a brincadeira principal, pegando a mesma dinâmica do que eu falei nas aulas anteriores. Tiros aqui, eles já entram num patamar de visando um volume maior. Nos 5 km, os tiros duravam de 5 a 6 km a somatória deles. Para os 10 km, os tiros duravam de 6 a 8 km a somatória. Aqui, já visando 21 km, a somatória deles precisa durar de 8 a 10 quilômetros, isso mesmo, eles têm que somar esse volume. Então, vamos pegar aqui um exemplo da terça-feira, que aí normalmente na terça eu coloco tiros de resistência, trabalhar ali um moderado. A gente pode colocar aqui, ó, 5 tiros de 2.000 metros, 5 tiros de 2.000 metros, com intervalinho de 2 minutos trotando entre cada um deles, beleza? E aí, se eu for trabalhar isso por duração de tempo, que tem pessoas que preferem fazer tiros por tempo e não por distância, 5 vezes de 8 minutos, se for um corredor mais rápido, que 8 minutos, dentro de 8 minutos, ele percorre os 2 quilômetros a 10 minutos. Se for um corredor um pouquinho mais lento, um corredor intermediário, com tiros de 10 minutos, que esse tiro de 10 minutos, ele vai equivaler também aos 2.000 metros, tá? Ele vai percorrer, pensando no ritmo de 5 minutos por quilômetro, ele vai percorrer os 2.000 metros. Vai ter a somatória aí de 10 quilômetros de tiros, que é o que interessa, o volume, a somatória, tá? Pensando sempre na distância. Então, só para fazer uma recapitulação, 5 tiros de 2 km ou 2.000 metros, ou 5 tiros de 8 a 10 minutos, dependendo de qual for o seu pace, com intervalo de 2 minutos trotando, ou 2 minutos caminhando se for necessário. Beleza? Temos aqui a rotina da terça-feira. Trazendo isso para quinta-feira, tiros mais curtos. Vamos pensar agora em tiros de 500 metros, que eu acho que é um tiro bacana também. A gente tem metade da distância de 1.000 metros percorrido. Então o tempo que eu percorro, o tempo que eu percorro os 500 metros, se eu multiplicar ele, automaticamente eu tenho meu ritmo por quilômetro. Então, exemplo, se eu faço um tiro de 500 metros para 1 minuto e 40, cada um deles, automaticamente eu estou fazendo tiro para 3 minutos e 20 por quilômetro. Então fica bem fácil de fazer essa conta também, com base no tempo que você está completando cada 500 metros. Sei lá, fiz o tiro para 1 minuto e 50, eu tô correndo a 3,40 por quilômetro, e assim por diante. Então, pensando novamente na somatória, objetivo de 21 km, aqui eu faço 20 tiros de 500 metros, exatamente, 20 tiros de 500 metros, que vão somar 10 km de tiros. O intervalinho aqui, eu posso colocar um intervalo de 1 minuto e 20 entre cada um deles. Faço um tiro de 500 metros, descanso 1 minuto e 20. Faço um tiro de 500 metros, descanso 1 minuto e 20. Esse 1 minuto e 20 trotando ou caminhando, o que for adequado ao seu condicionamento físico, aquilo que você aguenta. O ideal é sempre trotando, para não deixar a frequência cardíaca cair demais. Porém,
eu sei que existem condicionamentos e pode ser que o caminhar seja a sua necessidade. E aí, se a gente for trabalhar por duração, por tempo, vamos pensar que tiros de 500 metros, a gente pode pensar em 2 minutos, 20 tiros de 2 minutos, que aí já se enquadra para um corredor rápido aí, um corredor rápido para um amador, que é o que a gente está focando aqui nessa programação, que eu sei que é a realidade aí da maioria que corre hoje, pode ser a realidade da maioria aqui que está assistindo, então essa é a ideia. 2 minutos para cada 500 metros, que equivale a um ritmo de 4 minutos por quilômetro. E aí permanece a mesma ideia do intervalo. Então aqui a gente tem um tiro de intensidade, velocidade, trabalhando uma cadência muito maior, uma intensidade de levar o corpo para um desconforto maior. Aqui eu trabalho algo mais moderado, mais ritmado, pensando mais no estímulo da prova em si, né? Quase que o ritmo da prova. Aqui eu trabalho numa intensidade muito mais forte que o meu ritmo de prova. E aí a gente chega no final de semana, longão. Como que fica um longão para quem está se preparando para 21 km? Óbvio, você não vai começar de cara fazendo longo de 18 km, que é o volume máximo que você vai fazer. O ideal é uma escadinha progressiva. Então pensa assim, eu tenho essa rotina aqui já programada e o meu longo do final de semana, do sábado, ele vai subir gradativamente. Então lá, me preparando para os 10 km, eu estava com um longo de 12 km aos finais de semana. 12 km era o que eu estava fazendo, beleza? Então vamos partir do 12 km e vamos subir degrau por degrau a cada final de semana. Então a ideia é, eu faço no final de semana seguinte, eu fazia 12, eu subo para 14 quilômetros, final de semana seguinte eu subo para 15 quilômetros, final de semana seguinte eu subo para 16 quilômetros, eu estava no 12, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana eu repito 16 quilômetros. Quinta semana eu parto para 18 quilômetros. Sexta semana repito 18 quilômetros. E aí, feito 2 longos de 18 quilômetros, você está mais do que apto para correr 21 quilômetros. Então, como é que eu encaixo isso na minha rotina para correr 21 quilômetros? Eu tenho a data definida do dia que eu vou fazer a prova. Ou nesse momento de pandemia, eu tenho a data definida do final de semana que eu escolhi para encarar o meu 21 km de forma pessoal, um desafio pessoal que eu quero ver o que eu consigo fazer. Definiu a data, daí para trás, puxa essa escadinha de forma progressiva. Então eu tenho a data definida do meu 21 km que está, por exemplo, aqui. E aí, um final de semana antes eu rodo 18, um final de semana antes desse eu rodo 18, 16, 16, 15, 14, partindo lá do 12. Então vamos pensar de trás para frente, aonde eu faço essa progressão para fechar com 18 quilômetros e finalmente no final de semana seguinte eu mando ver no meu 21 quilômetros. E aí, dentro disso aqui, aquela mesma dinâmica, aquela mesma brincadeira que eu expliquei dos 5, que eu expliquei dos 10 quilômetros. Eu posso fazer de forma progressiva, começo num ritmo mais tranquilo e vou crescendo o meu ritmo dentro da rodagem. Então, exemplo, no dia dos 18 km, eu posso rodar 10 km num ritmo sossegado, eu rodo 4 km num ritmo de limiar, ali num ritmo mais intenso, que seria um simulado do meu ritmo de prova. Eu faço mais 1 quilômetro, fazendo força de verdade ali para chegar no meu limite, e aí eu uso os últimos 3 quilômetros para fazer uma volta calma, rodando no ritmo tranquilo de novo. Ou simplesmente eu jogo um momento no meio da rodagem. Então eu tenho aqui, se eu quebrar isso aqui, eu posso fazer 8 km no ritmo sossegado, 2 km bem forte no meio,
8 quilômetros sossegado de novo. Eu brinco com a minha rodagem, sempre fazendo a somatória do que eu preciso do volume para aquele dia. E aí tem o dia que você não está bem, você não está legal também, então a gente precisa entender que o nosso corpo cada dia se comporta de uma forma diferente. Isso é super importante, ouvir seu corpo. Então aquele dia que você sente que, putz, hoje não está rendendo, está aquele treino mais arrastado, aí você pode fazer um ritmo mais tranquilo. E nesse dia que você faz esse ritmo mais tranquilo, é encarar apenas como uma rodagem em ritmo único, exatamente. Putz, hoje não vai render, não vai adiantar colocar intensidade no meio da minha rodagem, o corpo está ali cansado e tal. Vou apenas com o objetivo de concluir o volume, realizar o objetivo da quilometragem que eu preciso para aquele final de semana. Não importa o ritmo em que ocorra, o importante é eu preciso completar a quilometragem. Só isso. E aí domingo sempre fica como o nosso dia off, nosso descanso para recuperar dessa brincadeira aqui do sábado, zerar total. Normalmente essa rodagem do sábado você realiza ela de manhã, então você tem aí pensando, você fez ela de manhã, vai treinar de novo só na segunda-feira de manhã, ou que seja segunda-feira à noite, não sei como que é a sua rotina, você tem quase 48 horas de recuperação. Seu corpo vai se recuperar, aliás, quase não, você vai ter 48 horas ou mais, ou seja, seu corpo vai entrar segunda-feira zerado, total, porque eu treinei de manhã no sábado, domingo eu não fiz nada, meu corpo zera. Segunda-feira estou pronto para recomeçar essa brincadeira de novo, seguir essa rotina da progressão do final de semana e tá aqui, tá entregue, um passo a passo, mais uma dica aí para você de como montar uma programação para treinar para 21 km, o volume correto que você precisa durante a semana, não precisa mais do que isso, tá? Então espero que tenha sido mais uma vez útil, assim como foi o 5, assim como foi a aula 2 dos 10 km, que esse conteúdo aí seja introduzido na sua rotina e seja benéfico para você. E aí, lembrando que amanhã é o grande lançamento da nossa segunda turma do curso online de corrida para todos. Então, lembrando que isso aqui, ó, é só uma fração, uma pequena proporção, uma pequena demonstração do que eu tenho a oferecer para você, o que eu posso passar de conhecimento para você, e dentro do curso tem muito mais, do zero até o avançado, com toda a progressão, preparação para 5 km, preparação para 10 km, preparação para 21, preparação para 42, ou seja, como eu falei, aqui é um presente. Quer se preparar para um 42 km de verdade, para valer? Está dentro do curso também, ou seja, ele atende do iniciante que quer apenas perder peso até o avançado que quer buscar performance, quer buscar algo a mais dentro da corrida. É isso aí. Então, se inscreve aqui na nossa listinha, fica por dentro. Amanhã aguardo você aí no nosso grande lançamento. Tenho certeza que tem muita coisa bacana aí para passar para você, muita coisa que vai ser útil aí para a sua corrida, fazer a sua corrida, ó, alavancar demais, beleza? É isso aí, galera. Bora!